Graça e paz, queridos irmãos e amigos que acompanham diariamente, de segunda a sexta-feira, o Ministério Palavra da Cruz, através das redes sociais. Mais uma vez quero motivá-lo a acessar o canal da Igreja Batista de Constantinópolis no YouTube, inscrever-se, clicar no sino para receber as atualizações e assim ficar a par dos ministérios e das realizações desta igreja, a Igreja Batista de Constantinópolis. Estamos meditando na preciosa, relevante mensagem do profeta Amós. Uma mensagem comovente, ela comove, porque é uma mensagem entregue do fundo do coração de Deus, do fundo do coração do profeta, para um povo rebelde que se recusava a ouvir. Vimos que Amós entregou os recados de Deus, os justos juízos de Deus sobre as nações vizinhas e inimigas, e Israel vibrou, provavelmente aplaudiu e celebrou, pensando que agora, na sua vez, ouviria mensagens de vitória, de prosperidade, e eles ouviram uma denúncia severa, meticulosa e muito mais detalhada dos seus pecados do que das nações para as quais Amós havia profetizado, deixando claro que Deus é o justo juiz. Seu povo, pelo fato de ser o seu povo, não ficará imune aos seus juízos se desobedecerem aos seus santos mandamentos. E nós já vimos 5 pecados cometidos por Israel que acenderam a ira de Deus. O último foi um homem e o seu pai. Um homem e seu pai deitam-se com a mesma moça, usavam as suas servas e escravas como objetos sexuais, desonrando, desprezando e destruindo aquelas vidas. E isso é tão grave quando uma menina, uma jovem, ela é forçada e transformada em objeto sexual, que o Senhor diz, profanando assim o meu santo nome, o santo nome de Deus. O nome na Bíblia é mais do que uma designação apenas para distinguir um do outro. Revela a pessoa, a personalidade, a totalidade da pessoa. O nome de Deus é santo, porque Deus é santo. Deus está além, acima, não é, do ser humano e da criação. Ele é separado, exaltado, é transcendente. Sua natureza é de perfeição moral absoluta. Deus é luz, não há trevas em Deus. E o seu santo nome, o seu santo ser é profanado quando um homem usa uma mulher como objeto sexual. Aqui temos uma denúncia, por exemplo, da pornografia, uma denúncia da prostituição, dos que se prostituem e dos que usam, das prostitutas, dos prostitutos que usam e que, pela sua força, obrigam meninas, ou por dinheiro, ou para o pagamento de dívidas. A sexualidade de uma menina, de uma jovem, tem que ser, e de um menino e de um jovem, tem que ser respeitado. Porque quando isso é violado, profana o santo nome de Deus. Portanto, os que abusam dos menores, os que usam da sua força, da sua autoridade, do seu poder para transformar meninos e meninas em objetos sexuais, homens e mulheres em objetos sexuais, estão profanando desse modo o santo nome do Senhor. E isso atrairá o severo e justo juízo de Deus. Respeite a sexualidade, porque não é só uma violação de um órgão genital, é a destruição da personalidade. Aquela criança, aquela pessoa ficará ferida para o resto da vida. Isso é muito grave, isso é muito sério. O Senhor prossegue denunciando os pecados de Israel, dizendo: também se deitam sobre roupas empenhadas junto
a qualquer altar. A roupa empenhada era a roupa que era dada como empenho. A pessoa pedia, por exemplo, no comércio, para comprar um pouco de trigo, apenas um exemplo, e pagaria até o final do dia. Mas o dono da mercearia então dizia: deixa aqui a sua roupa, o seu casaco, como garantia. Se você não pagar, eu fico com a sua roupa. Mas a lei de Deus dizia para que o empenho da roupa fosse devolvida no final do dia, porque era a única coisa que o pobre o tinha para se cobrir e não passar frio durante a noite. No entanto, eles se deitam, eles se reclinam sobre roupas empenhadas junto a qualquer altar. Iam prestar os seus cultos nos diversos altares aos falsos deuses, às falsas divindades, e usavam roupas empenhadas, ou seja, a pessoa não conseguiu pagar e eles não devolveram, não tiveram dó, não tiveram misericórdia, não pagou, então vai perder a roupa, agora ela é minha. E eles usavam aqueles casacos, aquelas coberturas, aquelas roupas para as suas idolatrias. E o último pecado: bebem o vinho exigido como multa no templo de seu Deus. Provavelmente a produção, o vinho que aquele homem, aquele chefe de família tinha, era tomado como empenho. Se não pagar o que me deve, então o vinho que você produziu será meu. E se a pessoa não pagava no prazo, amanhã eu consigo pagar. Não, é hoje, o combinado é hoje. Você não pagou, então a sua produção de vinho é meu. E eles bebiam o vinho exigido como multa. E onde eles bebiam? No templo do seu Deus. Eles iam para aquelas festas, para aquela prostituição institucional religiosa, verdadeiras orgias com bebidas, em roupas empenhadas, um culto corrompido, pervertido, onde se misturava a avareza, a ganância, a exploração, a expoliação dos necessitados, e eles com a sua opulência, adorando falsos deuses. Como não atrairiam a ira de Deus? Impossível. O Deus vivo, o Deus verdadeiro, é justo. Ele não deixa o pecado impune. Cometeram todos esses pecados. E por isso o Senhor diz, pelas 3 transgressões de Israel, pela 4ª, já pecaram. Pecaram demais. Pecaram mais do que deveriam. Já encheram a taça, já transbordou. E por estes pecados, por essa exploração, por essa imoralidade, por essa idolatria, por essa injustiça social, receberão o justo juízo de Deus. E o que é que nós vemos nos dias de hoje? É a imoralidade, a exploração, a ganância, pessoas perdendo seus bens, seus imóveis, não há relevância, corrupção com o dinheiro público que deveria ser usado, não é, para o bem-estar social, uma sociedade cada vez mais corrompida, que tem fome e sede de poder, ganância pelo poder, para usar o poder em benefício próprio, pessoas que se locupletam com aquilo que ganham, não é, através das posições que ocupam para o seu bem-estar pessoal e da sua família, em detrimento da miséria e do sofrimento alheio. Pensar que isso passa despercebido aos olhos de Deus, é por isso que o Deus vivo e verdadeiro, ele é considerado intragável. As pessoas não gostam de saber que Deus vai me julgar, Deus vai tratar comigo, levando em conta como eu trato as pessoas.
Os falsos deuses, as entidades, elas não estão nem aí. Você pode pisar, explorar, ludibriar, enganar, violar. Se você dá dinheiro, se você cumpre sua tarefa religiosa, está tudo bem. O Deus vivo e verdadeiro não. Se você vai adorá-lo, ele vai dizer: sua adoração não presta, seu culto eu não aceito, porque durante a semana você pisou em pessoas, você foi ganancioso, você não teve misericórdia, você usou pessoas sexualmente, você fez o mal. Então, o modo como você trata seu próximo profana o meu santo nome. Eu não te aceito e não aceito o culto. Essa religiosidade divorciada de moral e de ética, ela é denunciada com toda firmeza por Deus através dos profetas e dos apóstolos. Ninguém engana a Deus. Sua religiosidade, participar dos ritos, das cerimônias da sua religião, cumprir seus votos religiosos, sem obediência, sem submissão. A obediência não salva ninguém, mas os salvos obedecem. Os que verdadeiramente têm comunhão com Deus pelo sangue de Cristo, porque foram salvos pela graça por meio da fé, obedecem a Deus, amam o próximo, respeitam o próximo e não fazem mal ao próximo. Pense com carinho, não se deixe enganar. O justo juízo de Deus veio sobre Israel e aquela nação deixou de existir. O juízo de Deus foi severo e foi definitivo, porque eles não se arrependeram. Para que você não tenha o mesmo destino, se arrependa dos seus pecados, busque Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque Ele perdoa, Ele apaga o nosso passado, Ele nos promove uma nova vida. Só Jesus Cristo salva. Eu oro para que Ele te abençoe rica e abundantemente.